E aí, galera, tudo bem? Bom dia, bom dia. Estamos aqui na Digital Edu. Meu nome é Ibson Cabral, eu sou aqui o âncora de agilidade. Todo sábado, às 9 horas, eu vou estar aqui com vocês falando sobre algum tema ligado à agilidade, tá? Hoje o tema também vai ser bem legal, porque eu vou falar sobre testes, tá? E é um assunto que ele é pouco falado, tá? Pouco falado em agilidade. Mas antes de eu começar a fazer a minha apresentação, eu quero chamar aqui o meu amigo Wagner Drummond, que ele vai contar algumas novidades bem legais aqui da nossa Digital Edu. Diga aí, Wagner, bom dia. Maravilha, Ibson. Começando aí animado, né? Partindo de duas sequências de lives, uma lá no seu canal. Inclusive, quem tá aqui ainda não segue o Ibson, gente, vai lá no canal do Ibson Cabral e procure ele no LinkedIn, que tem live ali, quase todo dia tem live. O cara não para de gerar conteúdo de relevância aí, tá? E é o seguinte, eu tinha colocado para vocês, dentro da sessão Minha Conta, as informações ali, falando que até o final do mês nós liberaremos o certificado de participação, mas essa semana nós já liberamos para vocês. Então é o seguinte, toda live, diariamente, lembrando que a programação é diária, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, fechando o nosso sábado aí com agilidade com o Ibson Cabral. Em cada uma delas que você estiver ao vivo, você vai poder, assim que finalizar a live, até um pouquinho antes, na realidade, obter o certificado de participação, tá? Para você obter o certificado de participação, você vai clicar no link que nós vamos disponibilizar no chat. Então, fiquem atentos a isto. Por quê? Este link, ele é um link de token único que vale para aquele momento, para aquela live específica. Então, é tudo gerenciado via token e ele tem um tempo que ele expira. Então, acabou a live, o token já não vale mais, tá? E é o seguinte, quando você clicar, ele já vai abrir uma tela para você, onde vai aparecer o seu e-mail de cadastro, que você já cadastrou aqui no sistema, e o campo para você alterar o nome. Mas o alterar o nome, mudar o seu nome ali, você só pode preencher uma vez. E para que nós fizemos isso? Muitas pessoas, quando fazem o cadastro nas ferramentas, colocam o primeiro e último nome. Primeiro, por exemplo, Wagner D, põe só a primeira letra do segundo nome. Isso é normal acontecer quando você faz um cadastro em alguma plataforma. E no certificado de participação, o elegante é ter o seu nome completo. Você vai ficar muito mais identificável, tá? Então, assim, é uma dica. Se você quiser continuar da mesma forma, é só você deixar o nome o seu nome como tá, e pronto, manda bala e emite o certificado. Então, quando você alterar o seu nome, você vai clicar ali em salvar ou enviar, eu não lembro de cor qual que é o nome, é o único botão que vai ter na tela, e já vai aparecer para você o botão para baixar o certificado, é automático, tá? Nesse certificado, ele tem um QR Code que direciona para o site de verificação. Então, se você levar para a sua instituição de ensino, levar na sua empresa e ela quiser fazer a comprovação, eu já fui coordenador de curso, então eu sei que nas coordenações, muitas faculdades, por exemplo, pedem a validação do certificado. Eles querem uma rastreabilidade disso. Então, a pessoa vai escanear o QR Code, vai pegar o código que tem no certificado, cada certificado tem um código único, e vai colocar no campo que está disponível lá nesse QR Code. E vai falar se o certificado é válido ou não. Ok? Inclusive, nesse repositório, você pode pegar todos os certificados que você emitiu até hoje e vai valer para vários eventos. Então, amanhã, por exemplo, se você participar de um outro webinar aqui com a gente, no sábado que vem com o Ibis, ou na segunda de gestão de projetos, ou na quinta, liderança, assim que você clicar para emitir o certificado, no token único do dia, vai aparecer o seu nome já da forma que você escolheu da primeira vez. Então, não tem como alterar mais. Tá bom? Você tem a chance de alterar uma vez. Por que nós fizemos isso, gente? Vou ser bem aberto para vocês. No passado, a gente usava o formulário do Google e tinham várias pessoas que preenchiam o certificado para o amigo, tá? Colocavam os dados do amigo ali e o certificado ia para ele, tá? Isso é uma coisa que não é automatizada. Então, você pode colocar
colocar o nome de quem você quiser ali, pode preencher mais de uma vez e tudo mais. Aqui não tem como você fazer isso, tá? Então, nós fizemos isso para poder trazer mais veracidade nos certificados da Digital Edu, da W Drummond, tá? E dar mais valor para o seu certificado aí na sua empresa, na sua instituição de ensino. Então, para quem estiver com a gente aí todo sábado, são 4 horas semanais, mensais, se for uma vez por semana, né, por exemplo, então você tem aí 4 horas de certificado. Se você estiver aí todo dia com a gente, aí são 7, 14, 21, 6, 12, 24 horas por mês aí de certificado, que vai ser útil aí para a sua instituição de ensino, para comprovar conhecimento na sua empresa, para reportar PDUs, por exemplo, para quem for certificado PMP. Então fica aí essa dica aí de mais uma funcionalidade, tá? Ibson, desculpa eu ocupar o tempo aí, o palco é seu, meu amigo. Tamo junto, cara, tamo junto. Obrigado aí pela sua presença, né? Valeu. Vambora. Vambora. Parada é o seguinte, gente. Hoje vamos falar sobre teste, né? É bem legal, porque tem agilidade. E é bem tranquilo. Eu vou apresentar aqui, ó. Opa! Que legal. É bem simples a apresentação, tá? Estava conversando até com o nosso amigo, o Wagner, que as minhas apresentações, assim, é mais conteúdo do que o visual, tá? Então, o tema de hoje é justamente testes no ritmo ágil, descubra como garantir com práticas contínuas e exemplos reais, tá? Qual é a parada aqui, cara? Vamos fazer o seguinte, vamos começar com algumas definições, né? Em projetos ágeis, o processo, né, de teste é contínuo e integrado ao desenvolvimento, garantindo feedback constante e permitindo correções rápidas. O que acontece? O ágil, ele tem, né, se você for usar o framework Scrum, né, em média, tá, as pessoas estão usando 2 semanas para fazer o sprint, em média, mas pode ser uma semana, pode ser 3 até 4 semanas. E o teste, ele parte desde do início da formulação do documento. Tá legal, gente? Quando a gente faz os requisitos na história do usuário, tem os critérios de aceite, DORA e DOD, o testador tem que estar junto, cara. Ele vai ter que ali alinhar, né, para justamente depois gerar o planejamento de teste, as linhas de teste e para ter execução de teste, tá legal? Então, esse começa, né, essa parte de teste na área de agilidade, beleza? Porque na época do tradicional, os testes só vinham depois, quase que o software pronto. Aí o cara ficava 3 meses documentando, 6 meses construindo e 1 semana para testar. Cara, aí dá problema, com certeza, dá muito problema. E no ágil não, é um teste contínuo e integrado ao desenvolvimento, beleza? Então, olha só, uma das primeiras dicas é fazer automação de teste, né? A automação de teste é essencial em ágil, pois facilita a execução dos testes repetitivos a cada nova iteração ou sprint. Tá? A integração contínua executa esses testes automaticamente quando há novas alterações no código. Tá? Então, é justamente isso, gente. Você, quando trabalha com sprint, o que é interessantíssimo é, se possível, vocês, né, conhecerem a automação de teste. Tá? É fundamental, vai ser mais prático, vai ser mais produtivo, porque a cada sprint, né, a cada entrega, né, a cada iteração, a gente vai ter que repetir vários testes. Então, a automação é importante. E eu digo aqui, por quê? Por que dos testes automatizados aqui, né? O primeiro item é a qualidade, né? Assegura que as novas funcionalidades ou alterações não introduzam bugs ou regressam funcionalidades já existentes, tá? O que acontece isso? É quando a gente faz teste automatizado, ele é repetitivo e ele evita, tá? Que novas funcionalidades e alterações fiquem com bugs novos, tá? E ele faz com que essa qualidade, né, esses testes, você sabe que aquele teste ele vai rodar, ele vai ser repetitivo e não vai escapar bug, alguma coisa do tipo, tá legal? Vai melhorar bastante a qualidade desse teste usando teste automatizado. Outra coisa que a gente fala sobre teste automatizado é a eficiência, tá? Automatizando tarefas repetitivas, liberando os desenvolvedores para focarem em novas funcionalidades. Imagina que a cada alteração, né, a cada inclusão de uma nova funcionalidade,
Quando a gente fala aqui, os desenvolvedores, quando a gente fala no Scrum, desenvolvimento ágil, desenvolvedores é quê? São testers, né? O pessoal de QA, o pessoal de UX e os próprios desenvolvedores, tá? Quando a gente automatiza, a gente não precisa estar rodando tudo de novo manualmente. Então, libera justamente o pessoal que está desenvolvendo a fazer novas atividades. É só dar um enter lá e ele vai rodar aqueles testes. Aí você fica despreocupado em fazer coisas, né, totalmente novas. Então você foca nas coisas mais novas. Por isso que é importante o teste automatizado. Beleza? Confiança, tá? É outro item. Permitem que a equipe tenha mais confiança na aplicação, reduzindo o medo de realizar mudanças. É justamente isso. Você sabe que os testes estão rodando e você sabe como é que, se você não faltou em um teste, porque eles estão programados para serem repetitivos. Tá? Imagine manualmente, pega o seguinte, né? Eu vou fazer um teste numa tela manualmente. Se eu fizer o teste 10, 15, 30 vezes, manualmente, cara, vai ter um momento que você vai estar cansado, vai estar distraído, pode acontecer, né, de passar um erro e você, ou passar uma linha de teste e você não reparar, tá? Então, por isso que os testes automatizados, eles geram mais confiança, porque você sabe o que foi programado para testar vai ser realizado, beleza? E outra coisa também, né? A agilidade. A detecção rápida de problemas permite correções mais ágeis, acelerando o processo de desenvolvimento. Então, isso também dá mais agilidade na hora de você testar. Por isso que os testes automatizados, gente, quem está em QA, né, quem está, né, nessa nova função de tester, cara, procurem, tá, vocês aprenderem a fazer testes automatizados. Tem ferramentas próprias para isso, beleza? Como funcionam os testes automatizados aqui na Agilidade? Tem assim, ó, criação de testes. Nós temos aqui teste de unidade, tá? Isolam e testes pequenas unidades de código, métodos ou classes. Verificam se um método calcula corretamente o valor, se uma função retorna o resultado esperado, etc. Então, o JUnit, tá, é uma ferramenta, tá, que ela justamente faz esse teste, tá, unitário, tá, que é muito legal da unidade, pequenas unidades de código, né? Então é bem bacana vocês aprenderem, verem, né, saberem como é que usa o JUnit, que vai te dar uma agilidade, né, uma confiança, uma qualidade muito boa nos códigos. Beleza? E tem também os testes de interface, por exemplo, Selenium também é uma ferramenta muito legal. Ela interage com a interface da aplicação, simulando ações de um usuário. Verifica se os botões funcionam, se os campos estão preenchidos corretamente, se a navegação entre as páginas ocorre como esperado. O que acontece? Eu disse aqui 2 ferramentas, né? Mas tem outras ferramentas também, se vocês quiserem. Tá? Eu só quis me basear em 2 para não ter aquele problema de falar em várias. Tá? Essas são as mais usadas, né? Recentemente mais usadas, mas tem outras também que vocês podem procurar e vocês podem achar. E essa teste de interface é muito legal, que eu já trabalhei com o Selenium, em que você faz a gravação, né? Como se tivesse, você faz o teste manualmente, você grava, né? Quer dizer, uma das maneiras, né? Que você enche esse campo, você tem que botar nesse botão, ele vai gerar um resultado, aí você passa para outra página. Então, ele é gravado. E isso gera um código. Tá? E o Selenium, ele começa a ler uma base de dados, tá? Que seria a massa de teste ali. É bem legal, bem bacana, para você testar o que está acontecendo. Isso, assim, é uma coisa bem bacana, bem interessante. Tá? E execução dos testes, né? Os testes são executados automaticamente, geralmente integrados ao processo de desenvolvimento, né? CI/CD, né? Ele tem que sempre, como eu te falei, no tradicional, a gente testava muito lá no final, quando o sistema, né, ele já estava pronto. E, na verdade, não é isso hoje em dia no desenvolvimento de software ágeis, né? Desenvolvimento ágil de software. E a execução, tá? Ele é automática, tá? E ele é integrado justamente ao processo de desenvolvimento, né? ao CI/CD, que é muito legal, que faz parte, tá, desse desenvolvimento de software, tá?
dessa maneira de testar. Isso é muito válido e eu acho que todo mundo tem que entender que a automatização de teste é vida, tá legal? As ferramentas como Selenium e JUnit comparam resultados esperados com o resultado obtido, gerando relatórios, tá? Então, quando a gente executa os testes, né, a gente tem que saber o que está acontecendo. Então, por isso que quando a gente usa essas ferramentas, eles comparam o resultado que você programou, né, para ser o esperado, com o resultado que foi obtido, né? O que foi obtido, se deu tudo certo, né? Se é ok ou NOC, né? N-O-K. Eu lembro quando eu era testador, a gente sempre fala, tá NOC ou tá ok? Quando tá NOC, né, que não está ok, a gente verifica o que entrou, o que está acontecendo ali, qual é o bug, né? Qual é o problema que está acontecendo com aquilo ali. Eu acho muito bacana fazer isso, tá? E a geração de relatórios justamente é o produto disso, né? De como funciona os testes automatizados. Os relatórios mostram quais foram os testes que passaram, quais que falharam e as razões das falhas, tá? Esses relatórios são essenciais para identificar e corrigir problemas rapidamente. Então, você vê, a gente cria o teste automatizado, a gente roda os testes automatizados e a gente gera relatórios. Esses relatórios, eles tendem a mostrar justamente as falhas. Agora, eu quero contar um caso aqui, é bem particular isso. Eu já falei, lá no Pipocast já falei sobre isso. Eu lembro que eu trabalhei num lugar, numa casinha, que deu uma Isabela, né? Ela fala justamente isso. Eu trabalhei numa casinha em que a gente era tradicional, tá? E o que acontece? A gente conversava com o cliente, aí demorava assim o prazo de 2 ou 3 semanas para a gente entregar, né, os casos de uso, e a gente entregava o caso de uso para o cliente, e ele fazia a análise toda do caso de uso e entregava um relatório para a gente. Tá? Na verdade, eles estão testando a documentação, se a documentação está compatível. Né? Então, é interessante que acontece isso. Então, gerava um relatório para a gente. Eu lembro muito bem que veio um relatório, eram mais ou menos 15 ou a 20 casos de uso. Era troço beça, era muita coisa. Acho que eram 20 ou 15 casos de uso. Veio um relatório, um Excel, com 400 linhas, 400 e poucas linhas. Falei, caramba, quanto erro tem nesse caso de uso? Né? Aí, quando nós abrimos o Excel, nós ficamos assim impressionados, por quê? A cada linha, a cada glosa, né, a cada linha ali era um erro. Então, aquilo era glosado no contrato. Tá? Porque no contrato dizia que a documentação era o entregável. E se tivesse um erro, era entregável. Era do glosado do contrato. E simplesmente, nesse relatório de Excel, né, veio dizendo das 400 e poucas linhas, 200 linhas era A sem crase. Entendeu? Eu falei, caramba, cara, a gente vai ser glosado porque o A estava sem crase. E isso apareceu no relatório. Eu falei, caramba. Então, qual foi a dica? Gente, aí a gente ganhou uma bronca danada, nossa, foi uma confusão danada, porque a gente ganhou uma bronca porque esse relatório estava mostrando justamente o que a gente fez de errado, né? É muito gozado isso. Mas faz parte, relatório é relatório. Se está errado, a gente tem que consertar. Tá legal? Bom, um exemplo prático aqui, prático disso, né? Em uma equipe que desenvolve uma plataforma de gestão de tarefas, os desenvolvedores escrevem testes automatizados para garantir que o cadastro e a atualização das tarefas funcionem corretamente. Beleza. Isso é usando o framework como Selenium para testes na interface e JUnit para teste de unidade. Beleza? Aí o que acontece? O que faz o JUnit? Tá? Ele verifica se um novo objeto tarefa é criado com os atributos corretos. Título, descrição, data de vencimento. Tá? E ele vai testar se a data de vencimento é válida corretamente, data futura, formato correto, e verifica se a tarefa é salva corretamente no banco de dados. Tá? Essa é uma prática que o JUnit faz para um teste unitário, tá? Teste de unidade, para ver se aquela tarefa
quando criada, né, com os atributos certos, tá, que foram solicitados, título, descrição, data de vencimento, testa se a data de vencimento é válida, se está correta, e verifica se a tarefa é salva corretamente no banco de dados. Essa é um teste prático, tá, do JUnit. Tá legal? E a do Selenium, como é que ele faz? Ele vai simular o preenchimento de um formulário de cadastro, tarefa, verifica se os campos obrigatórios são marcados como inválidos, se deixados em branco, verifica se a tarefa é exibida na lista de tarefas após o cadastro e testa a edição e a exclusão de uma tarefa. Então, você vê, né? Ele testa, que é o JUnit, o que acontece com aquela tarefa, aquele campo, aqueles campos. E aqui o Selenium, ele está testando a interface. Tá? Ele simula o preenchimento, verifica se tem campos obrigatórios, né? Se estão marcados como inválidos, se deixados em branco, e verifica se a tarefa é exibida na lista de tarefas após o cadastro. E testa a edição e a exclusão da tarefa. Entendeu como é que é o esquema? A diferenciação, né? É bem bacana esse, é bem interessante de saber desse tipo de coisa. Tá? Teste de unidade. Tá? Teste de unidade são essenciais na garantia da qualidade do código, pois verificam o comportamento de pequenas unidades funcionais, como funções, método ou classe em isolamento. Ao testar cada unidade separadamente, os desenvolvedores podem confirmar que cada parte do código faz exatamente o que se espera dela, independente de outros componentes do sistema. Legal isso, né? É bem bacana esse tipo de coisa. E o que são testes de unidades? Né? Como é que são classificados? Tem o isolamento. Cada teste de unidade se concentra em uma única unidade de código, função, método, classe, ignorando as dependências como outras partes do sistema. O que acontece ali? Tem, né, a verificação. O objetivo é verificar se a unidade do código produz o resultado esperado para um conjunto específico de entradas, tá legal? Esse também é verificado. E a automatização. Os testes são executados automaticamente, o que garante consistência e rapidez na detecção de problemas. É bacana isso, né? Eu acho bem legal, porque a gente tem que falar sobre teste, né? E é uma área que eu acho que eu saí do mainframe e fui para parte web, é que eu não conhecia essa parte web através dos testes, né? Eu fui tester um tempo. Tá legal? Por que os testes essenciais, de unidades são essenciais? Detecção precoce de bugs. Ao testar cada unidade isoladamente, os problemas são identificados logo no início do desenvolvimento, evitando que se propaguem em todo o sistema. Bacana isso, né? É verdade. Tá? E outra coisa, facilidade de manutenção. Quando você precisa fazer uma alteração em uma parte do código, os testes de unidade garantem que as outras partes não foram afetadas. Bem legal isso, né? Você separa. Aí por isso que os testes de unidade são essenciais, tá, gente? Eu acho que é sensacional a gente fazer esse tipo de testagem, tá? E a documentação viva, tá? Os testes de unidade servem como uma documentação executável do código, mostrando como cada parte funciona, tá? É legal isso, né? E outro item é confiança para refatorar. Com teste de unidade, você pode refatorar o código com mais confiança, sabendo que qualquer regressão será detectada rapidamente. Cara, isso aí é muito legal, porque você tem que fazer teste de unidades, né? E no teu aplicativo, no teu sistema, tá? É muito legal. Como escrever bons testes de unidades? É simples, dica. Clareza e concisão. Cada teste deve ter um objetivo claro e tentar apenas uma coisa. Ela tem que ser independente. Cada teste deve ser independente dos outros, evitando dependências externas. Tá? Rapidez. Os testes devem ser rápidos para que possam ser executados com frequência. Tem que ter rápido para a gente fazer várias vezes. E a cobertura. Os testes devem cobrir todas as possíveis entradas e saídas da unidade de código. Entendeu? Então, repetindo, clareza e concisão, independência, rapidez e cobertura. Tá? Essas são uma das maneiras, né, de você escrever um teste bem feito. Aí vai um exemplo prático. Em um aplicativo de controle de glicemia, um teste de unidade verifica se o cálculo da média dos níveis de glicose no sangue está correto. Se uma mudança futura interferir a função, o teste
alertam o desenvolvedor imediatamente. Bem legal isso, né? Teste de aceitação automatizados, que é um outro tipo de teste, tá? Que é muito importante a gente ter em modelos ágeis. Testes de aceitação são feitos com base na história do usuário e critérios de aceite definidos com o cliente. Eles confirmam se a funcionalidade cumpre o que foi acordado e esperado pelo usuário final. É isso que eu sempre digo. Cara, critérios de aceite, definição de pronto e definição de feito são importantíssimos. Então, quando você faz o teste de usuário, o teste de aceitação automatizado, você consegue, né, baseado nos critérios de aceite, ver se a funcionalidade está funcionando, se está dando tudo ok, sem erro, se tem bug. Então é bem legal fazer isso. Tá legal, gente? Tem outro aqui, ó, como eles funcionam, né? Os testes são construídos diretamente a partir da história do usuário, que descrevem as funcionalidades do sistema sob a perspectiva do usuário final. Isso que é bem bacana isso. Os critérios de aceitação, por sua vez, define de forma objetiva e mensurável o que se considera uma história de usuário como concluída. É demais isso, é muito bacana. Por isso que a importância da gente ter uns critérios de aceite bem feitos, porque na hora de testar, ele vai ser um insumo, né, para justamente dar um ok dizendo que o teste, a funcionalidade está ok ou não ok, né? Isso é tranquilo. E a simulação do mundo real. Testes de aceitação buscam simular o uso real do sistema, verificando se as funcionalidades funcionam conforme esperado e se a experiência do usuário é satisfatória. Tá? É bem legal isso, né, cara? É sensacional quando a gente faz a simulação do mundo real, né, com testes de aceitação, né, automatizados. Pô, é sensacional mesmo. Executados por diferentes perfis de usuários. Idealmente, os testes de aceitação envolvem diferentes perfis de usuários, como usuários finais, clientes e representantes de negócio, para garantir que todas as perspectivas vão serem consideradas. Isso é uma das coisas que, às vezes, muita gente que está começando em teste não leva em consideração. São os vários perfis de usuário, entendeu? Então, a gente, quando vai criar, tá, até nos métodos ágeis, a gente tem que ver quem é que vai, quais são os usuários, quais são os perfis dos usuários. Cada perfil tem uma característica de entrada, né, de aceitação, de permissão dentro da funcionalidade. Então, é importante a gente fazer os testes baseado no perfil do usuário. Cara, isso é muito bacana. Cara, isso aí me fez lembrar aquela época que eu era testador, né? Era muito legal isso. Por que os testes de aceitação são importantes? Tá? O alinhamento com as expectativas do cliente garante que o produto final esteja de acordo com o que foi acordado com o cliente, evitando retrabalho e insatisfação. Então, gente, geração de expectativa, né? Tem que alinhar, né? Por isso que o critério de aceitação tem que passar lá para o usuário, né? É isso mesmo. A partir desse critério de aceite, a gente está com o produto final alinhado? Está? Então, beleza. Então, vamos para frente. Tá? Outra coisa também, identificação de falhas antes da entrega. Permite identificar e corrigir falhas ou desvios de requisitos antes que o produto seja entregue ao cliente. Então, quando você faz o teste de aceitação, a gente pode identificar, né, antes de entregar para o cliente, as possíveis falhas e desvios dos requisitos antes que o produto seja entregue ao cliente. Isso é muito bom, é muito legal isso. E outra coisa, né, porque a importância do teste de aceitação é a redução de risco. Minimiza o risco de lançar um produto com defeitos que possam impactar a experiência do usuário e a reputação da empresa. Cara, isso é muito importante. Não adianta você... Eu já vi muito acontecer isso, hein? Está numa empresa, a pessoa que está, o gerente de projeto, ele vai ganhar um bônus porque ele entregou um projeto, né, um produto, seja que for. Mas o produto, para ele, às vezes não interessa se está com qualidade boa ou não, ele quer entregar o produto. E quando a gente faz teste de aceitação, a gente mostra para o cliente, né, o cara lá, o gerente de projeto, olha, se você lançar vai ter um risco imenso, porque esse critério de aceitação aqui, ele tem que estar com conformidade, porque eu vou lançar o produto e vai ter um impacto muito grande. Tá? Então, isso é arriscado demais, fazer esse tipo de coisa. Beleza? E outra coisa,
Por que a gente faz o crédito de aceitação? Aumento da confiança. Demonstra ao cliente que o produto foi desenvolvido com qualidade e atenção aos detalhes. Gente, tem que ter isso, tem que ter qualidade, né? E ficar atendendo aos detalhes, cara. Tem detalhe que às vezes passa a ser percebido se você não documentar, você não colocou no chat de aceitação. Então, isso é muito importante, tá legal? Exemplo prático. Para uma funcionalidade de login com a conta do Google e uma plataforma de saúde, o teste de aceitação verifica se o usuário consegue autenticar e acessar o sistema. Esse teste envolve automação usando frameworks como o Cucumber, que permite escrever testes em linguagem natural. Tá? Então é interessante isso, fazer dessa forma. Mas vamos passar agora para um outro tipo de teste de integração. Tá? Em projetos ágeis, é comum ter diferentes módulos que precisam ficar juntos. O testes de integração verifica que esses módulos interagem corretamente. E é justamente isso que a gente tem que se basear. Tá? Essa integração entre um... Porque o que acontece? Há vários níveis, vocês vão ver daqui a pouco, de teste. Teste de unidade, teste de aceitação, teste de integração. Tá? E a integração é muito importante para saber se o sistema está falando com outras partes. Tá? Isso é muito legal mesmo, bem bacana. Exemplo prático para isso. Em um sistema de vendas online, o módulo de checkout precisa se integrar ao modo de pagamento. Testes de integração garantem que, ao finalizar a compra, o usuário será redirecionado para o sistema de pagamento sem problemas. Então, essa integração, tá? O cara quer finalizar a compra, tem que estar ligado ao sistema de pagamento. Cara, se tiver algum problema, o cara não compra mais, não vê, desiste, vai para outro concorrente. Então, isso é muito importante a gente ficar de olho nesses testes de integração. Tá legal? Outro teste de regressão. Tá? A cada nova sprint, serão realizadas melhorias e correções que podem impactar, né, funcionalidades anteriores. Os testes de regressão garantem que as novas alterações não quebrem o que já está funcionando. E é muito importante fazer teste de regressão, gente. Não deixem de fazer. Exemplo prático. Numa plataforma de vídeos, um teste de regressão verifica se a função upload de vídeos continua funcionando após uma atualização do sistema de comentários. Você vê, eu tenho um sistema, esse aqui é de plataforma de vídeos, eu fiz uma atualização lá no sistema de comentários, mas eu vou ver se o upload de vídeos está funcionando, entendeu? Então, você faz uma regressão se as outras funcionalidades dentro, no caso aqui da plataforma de vídeo, se as outras funcionalidades estão, né, ok. Tá? Então, o teste de regressão, tá? Ele é muito bem-vindo, tá? Quando a gente trabalha também com os métodos ágeis. Tá? Testes exploratórios são testes informais em que o testador explora o sistema sem scripts pré-determinados, tentando encontrar falhas não previstas nos testes automatizados. Isso é muito legal, esse teste exploratório. Eu já vi acontecer e a gente brinca aberto sobre isso. Quando você quer testar realmente, você dá para uma pessoa que não está no contexto ali da gente. Por exemplo, na equipe onde eu trabalhava, isso foi 15 anos atrás, a gente fazia, quando entregavam um sistema para a gente, ou quando a gente estava desde o início fazendo, né, participando, planejamento de teste, tudo, a gente fazia os testes, mas a gente dava para outra pessoa de outra equipe. Vem cá, testa isso para mim, essa funcionalidade, para isso é legal. Cara, ali não tem script, é a pessoa ali, é o usuário, como se fosse o usuário, né? Mas é um usuário até que de repente não é um usuário, é uma pessoa que está entrando naquela aplicação, né, naquele sistema, pela primeira vez, alguma coisa assim, e está ali sem viés, como a gente fala. A gente fala viés, é sem cacuetes. Por isso que é interessante, uma das funcionalidades, assim, ter tester, ter pessoas para testar. Quando a gente desenvolve teste, a gente fica com viés. A gente fez aquilo. Agora, quando você entrega, né, um sistema, uma pessoa que nunca viu aquele sistema, ou de repente não participou, conhece, né, o que vai ser testado, mas não participou do desenvolvimento, né, o usuário final,
dá para ele testar? Cara, ele vai começar a fazer linhas de teste que você nunca tinha imaginado, porque você está num viés, você está numa vertente, tá? Exemplo prático, um aplicativo financeiro. O testador explora as funcionalidades de transferência bancária para encontrar possíveis falhas, com valores incorretos, após uma transferência. Tá? Isso não foi scriptado, não teve scriptado, tem errado essa palavra. Ele não teve script. O cara chegou lá e botou com valores, né, incorretos, não sei, botou tudo 9999, botou um valor impossível, não sei, botou alguma coisa lá e praticamente gerar um tipo de falha, né? Pode ser um valor acima do saldo, não sei, coisas assim desse tipo. E tem um outro tipo de teste que é legal, né, para a gente ficar sabendo, na agilidade, é o teste de usabilidade de UX, que é justamente a experiência do usuário. Em um ambiente ágil, é essencial considerar a experiência do usuário, gente. Teste de usabilidade garante que a interface e o fluxo do sistema estejam alinhados com as necessidades finais dos usuários finais, desculpa. Exemplo prático aqui no Rio de Janeiro. Há muito tempo atrás, não sei quando, acho que não sei se foi antes da pandemia, não me lembro agora. Eu acho que foi antes da pandemia. O metrô do Rio de Janeiro, ele tentou inovar na época, fazendo o seguinte: você poderia pegar o seu cartão, né, o seu ticket, e você colocar crédito em casa. Tá? Você fazia, não me lembro se era transferência bancária, não me lembro agora como é que era, tá? Aí você fazia online isso. Pô, beleza, bacana. Cara, que legal, não preciso estar no caixa para dar dinheiro, andar com dinheiro, cartão, será que for cartão de crédito, né? Eu já ponho em casa, no site, e, pô, beleza, já estou com aquele cartão. Mas só que, incrível que pareça, olha o que aconteceu. A gente tinha um crédito no cartão, mas a gente tinha que validar num totem. Quer dizer, a gente tinha uma segunda validação, que nessa validação tinha fila. Cara, essa experiência do usuário não estava legal. Porque qual é a ideia? Né? Eu acho que esse teste deveria fazer só assim, gente, vamos implementar isso aqui, mas vamos testar essa usabilidade. Cara, tu ficava a pau da vida quando tu chegava na estação do metrô, cara, aquela fila imensa para validar no totem aquela coisa, aquele cartão que você colocou crédito. Cara, isso aí é absurdo, cara, isso deu muito problema com isso. Então, o que eu vejo é o seguinte, gente, hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, tem um celular, né? Você tem aproximação, tu encosta lá, tu já entra no celular, pô, beleza, pode ser cartão de crédito, pode ser qualquer tipo de coisa que o cliente entra no metrô, tá? Através da transferência. Antes era só algumas bandeiras, hoje em dia não, hoje em dia acho que está esse tipo de pagamento, né, por aproximação está acontecendo direto. Bacana, né? Isso é bem legal falar. Exemplo prático do que eu estou falando, né? Para uma ferramenta de gerenciamento de projetos, testadores avaliam se o fluxo de criação e atribuição de tarefas é intuitivo. Feedback rápidos são incorporados na próxima sprint. Tá? Então, esse tipo de exemplo, né? Os testadores avaliam se o fluxo de criação e atribuição da tarefa está fácil de fazer. Está assim, intuitivo. Que não adianta o cara colocar com a cabeça dele, se é para a cabeça do usuário final. Tá? É o que aconteceu com o metrô. Esse foi um problema muito sério. Beleza? Em resumo, tá? Testes em um projeto ágil devem ser contínuos, integrados e adaptáveis ao ritmo das sprints. Tá? A colaboração entre desenvolvedores, testadores e stakeholders é fundamental para ajustar rapidamente os testes e corrigir qualquer problema que possa surgir. Então, gente, hoje em dia, com o cara que é de teste, ele entra, hoje em dia é muito legal no ágil. O que é mais bacana, se você puder, eu já vi isso acontecer, tá? Já trabalhei em várias equipes assim. Se começar o projeto, tá? Na hora do discovery, né, que você está descobrindo ali o que o cliente quer, o mais interessante seria que todos os que vão participar do projeto estejam juntos. Tanto clientes, fornecedores, desenvolvedores, que é o X, Dev, né? A área de negócio,
área de gerência, todo mundo ali junto, para quê? Todo mundo alinhar as expectativas, alinhar o conhecimento, porque quanto mais gente tiver no Discovery, menos dúvidas, tá, vão ter no futuro. Eu já participei de projetos que só era analista de requisitos e o gerente de projeto participava. Então ele fazia, isso é muito comum acontecer isso. Quem não é da agilidade faz justamente assim. Acontece do gerente de projeto entrar no início, entender todo o projeto, tá? Aí vem o analista de requisitos, entende outra parte do negócio, aí documenta aquilo tudo, aí dá para a fábrica, putz, a fábrica de software vai ter que ler aquilo tudo, entender, fazer pergunta dessa. Então, a ideia, quando você tem um discovery, né, que acabe, né, acabe com as expectativas, assim, com as dúvidas, com as dúvidas, tá? Você consegue gerir ali as expectativas, é a melhor coisa do mundo. É quando todo mundo começa. E uma das coisas que eu já trabalhei também, numa casinha, é que dentro de um projeto, a gente, como teste, eu já falei aqui, acho que eu já falei no início, a gente valida a documentação, vê se os critérios de aceite estão compatíveis com o que foi escrito, né, o que foi detalhado. Vê se o DOR e o DOD eles estão detalhados aqui, tá? Justamente aparecer, né, esse tipo de abordagem. Então, quanto mais a gente estiver alinhado com os testes e com a equipe, mais a gente vai ter certezas na construção desse software. Por isso que eu falo com vocês, testadores, né? Pessoas que estão entrando no mundo da agilidade, né? Na área de teste. Se interessem, tá? O mais rápido possível pelos mundos, tá? Por que eu estou testando aqui? Por que eu vou testar? Né? Em que momento eu vou testar isso? Em que momento eu vou estar junto com... E realmente, quanto mais cedo o testador tiver, né, ele justamente vai ter resultados de maior qualidade, tá? Do que você... Né? Acontece muito isso. Eu dou um calhamaço de informações. Meu amigo, monta aí o software que eu quero baseado nessa documentação. Cara, você não entendeu o conceito no início, no final. Gente, tem aqui, ó. Deixa eu ver se acho que é o seu último slide. Deixa eu ver se é o último slide. Deixa eu ver aqui. É, o último slide. E eu esqueci de botar obrigado. Mas parece que já tem aqui, ó. Tem pergunta. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar isso aqui para eu aparecer. Ah, legal. Agora eu voltei aqui. Tem uma pergunta aqui do Pedro. Bom dia, Y. Como garantir que os membros da equipe, incluindo desenvolvedores e analistas de qualidade, estejam alinhados e comprometidos com a cultura de teste contínuo no desenvolvimento ágil, né? Cara, basicamente é o que eu falei aqui para fechar até naquele resumo. Cara, quando a gente trabalha com agilidade, e não é só agilidade, não, cara, tem que ser para tudo na vida. Cara, se a gente tem um objetivo, a cumprir uma meta, cara, colaborativamente você consegue melhor. Então, a ideia aí é como garantir que os membros da equipe, incluindo desenvolvedores e analistas de qualidade, estejam alinhados e comprometidos com a cultura de teste contínuo no desenvolvimento ágil. É a colaboração, alinhamento de expectativas, objetivos. Cara, tem que ter um objetivo. Tá? O que a gente vai entregar? Qual é o objetivo? Se tiver a transparência, cara, ser transparente. E uma das coisas que a agilidade, eu até falei essa semana com uma pessoa ou foi aqui no Pipocagem, não me lembro não. Quando a gente trabalha, isso aí, foi no Pipocagem. Quando a gente, no mundo ágil, trabalha com a daily, tá, com as reuniões diárias, cara, a reunião diária trabalha também em team building, para você integrar as pessoas. Quando você não integra as pessoas, cara, é ruim, né? Você para pensar. Uma coisa que integra bastante, e eu vejo muito acontecer isso, é quando aparece assim... Eu já trabalhei com o pessoal de marketing. Tá?
Normalmente, na reunião com pessoas de marketing, as pessoas abrem a câmera. Normalmente, você vai trabalhar com o pessoal de marketing ou o pessoal de RH, tá? Eles chamam, tá? A câmera, liga a câmera, tá? Agora, invariavelmente, quando a gente trabalha na área tecnológica, tá? As pessoas não abrem a câmera. É interessante, eu no Pipocage, lá no Simulação de Projetos Ágeis, eu quando vou começar um kickoff, eu abro a câmera para as pessoas me verem, né? As pessoas estão chegando no projeto. Aí, não sei se é do tempo de vocês, né, que eu vou falar uma coisa agora, é muito gozado que no seriado de televisão, as Panteras, elas recebiam, ou até Missão Impossível do Tom Cruise, eles recebem as missões, não aparecem o rosto da pessoa, só a voz, né? Ah, você tem a missão de fazer isso. As Panteras eram o mesmo esquema. Tinha o Charles lá, que é o cara do... Parecia uma Alexa, tá? Uma Alexa, né? Não sabia quem era o cara. Então, eu acho que esse alinhamento, quando você fala em comprometimento, cara, vai mais do que as simples tarefas. Eu acho que a integração de desenvolvimento de software, cara, está muito ligada a pessoas. A você construir um ambiente seguro, saudável, é chamar para um team build, não é pedir para abrir a câmera. Cara, é você tentar fazer com que... Entender as pessoas, tem gente que não gosta de abrir a câmera nem nada, mas eu acho importante mostrar com eles como é importante a gente aparecer, né? Quem é você, né? Então, eu acho interessante fazer esse tipo de abordagem, tá? Mas, resumindo aqui, testes, né? Eles vão ter que ser integrados. Comecem a testar a documentação que está sendo entregue, está sendo elaborada. Você, testador, grude, entre aspas, tá? Mas se o PO te chamar para as reuniões de negócio, cara, é muito interessante. E se ele não chamar, você argumenta, tá? Fala assim, gente, o PO, eu queria participar da reunião que eu estou com dúvida. Eu não estou entendendo muito bem. Seja transparente, tá? Não fique... Né? Uma coisa que eu tenho que alertar agora, que a gente está no final desse episódio maravilhoso aqui na Digital Edu, né? O que acontece? Vocês, agora no final, tá? Vocês podem pegar uma certificação, né, de comparecimento, né, de que assistiu esse episódio aqui, né, mais um dia. Já está lá no chat, né, o certificado, o link do certificado. Vale lembrar que ele tem um token de duração, tá? Então você já faz isso, você já vai receber, né? Mas tem uma pergunta aqui, ó. A Cirlane, obrigado, Cirlane, você está assistindo a gente aí, que legal, muito obrigado por você estar assistindo aqui. Aqui no Brasil é assim, na Europa é cultura ou educação abrir a câmera? Sabe que eu não sei? Eu não sei. Eu vou até perguntar para... Porque, na realidade, o que acontece? O Pipocage, ele tem uma simulação de projetos ágeis lá em Portugal. Portugal, que eu digo, é a sede, tá? E chama Europa. A maioria dos brasileiros ali, eles estão abrindo a câmera, tá? Agora, eu não sei como é que é. Agora você me pegou de... Você está afirmando ou você está... Você está afirmando ou você está perguntando? Isso que eu não tenho, não estava com um sinal ali de interrogação, né? Na Europa é cultura e educação. Ah, tá, ela está afirmando, tá legal. Isso aí, sim, acho que ela está afirmando. Cara, interessante, é cultural isso. Eu acho, porque é um respeito. É isso aí, Silane. Eu acho bacana a pessoa abrir a... Ó, Pedro, excelente palestra, Y. Em relação aos testes automatizados, quais são os tipos de testes que você considera fundamentais no contexto ágil e por quê? Cara, todo teste, né, você tem que fazer o seguinte, todo teste, ele tem, por exemplo, de regressão, se você conseguir fazer automatizado, é interessante. Porque você está com... na realidade, no ágil, você está colocando alguma coisa a mais. Sempre você está colocando uma melhoria, né?
um incremento a mais. Então, se você automatizar o teste de regressão, cara, é bem legal, é bem bacana, é válido. Sabe, fazer teste de regressão assim. Se puder automatizar o máximo possível, para justamente você estar apto, focado em você fazer testes ou desenvolver outras funcionalidades, a melhor coisa, cara, você testar, fazer testes automatizados. Tanto de interface, né, do Selenium, JUnit, lá no que é de unidade. Cara, e quando aparece, por exemplo, teste de integração, quando você vê que o teu ecossistema ali, né, ele saiu um pouco, por exemplo, esse exemplo clássico aí de pagamento, né, por cartão, né, que você tem que fazer, tem que pegar na API lá para saber se a operadora vai receber os dados ou não, e vai retornar, cara, isso é fundamental. Então vai depender do momento que você está no desenvolvimento de software. Tá? Aí você consegue ou usar, né, fazer teste de unidade, teste de usabilidade, né, teste de integração. Então vai depender do momento. Isso se baseia muito em métricas também. Métricas, quais são as melhores métricas? Cara, vai depender do que você quer medir. Tá? Então, na realidade, quando a gente fala assim, né, qual é o melhor teste, cara, vai depender da fase que você está. Tá? Quando você saiu do teu ecossistema e foi para fora, né, cara, vou usar os dados de um banco, né, da operadora, uma API da operadora. Cara, eu tenho que fazer uma teste de integração, ver se está certo. Tá? Então, basicamente, a gente tem que fazer essas coisas conforme, tá, o seu ambiente de teste. É uma carreira muito legal. Eu gostei muito de ser testador. E antigamente, como é que pode, né? Eu trabalhei numa empresa de teste, o gerentão lá, ele até já faleceu. Poxa, é um cara muito bacana, muito sensato, muito humano. Comigo ele foi sempre assim, muito legal. Ele falava com a gente assim, que eu já falei até no podcast. Vocês testadores, vocês têm que ter um respeito pelas pessoas que estão desenvolvendo um produto, um software, porque a gente aqui não quer pegar bug. Nosso objetivo não é pegar bug, é ver qualidade. Tá? Então, quando você se dirigir a um desenvolvedor, você tem que ter respeito por ele, porque ele está desenvolvendo uma obra-prima ali. E no desenvolvimento dele, ele está botando a percepção dele para o mundo, né? Então, como se fosse um pintor, está pintando. Né? E o pintor mesmo, de parede. Né? Não sei, o cara está fazendo uma arte ali, está criando alguma coisa. E se você chegar assim, tem erro, tem bug, cara, eu trabalhei nessa época, ainda tinha, não sei se ainda tem agora, deve ter ainda, rixa de testador e desenvolvedor não se dava bem. Porque um ficava a pau da vida e estava descobrindo o erro do outro, e o outro ficava torcendo porque, ele pegava o furo dos outros. E na realidade não é isso, gente. A gente tem que ter qualidade. Tá? Então, pensar em qualidade. Então, esse senhor, que já faleceu, ele falava assim, gente, você tem que direcionar as pessoas que estão desenvolvendo com um ajuste. Olha, a gente verificou aqui, tem que fazer uns 3 ou 2 ajustes aí nessa funcionalidade, que ela está precisando desse ajuste. Então, a gente tem que ser cavaleiro também. Tá? A gente tem que ser respeitador. Beleza? Então, gente, acho que o meu recado já foi dado hoje. Tá? Muito legal, hoje foi um dia maravilhoso. E o que acontece? Eu vou até dar um spoiler da semana que vem. Tá? Eu acho que posso dar esse spoilerzinho da semana que vem. Na semana que vem, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na capa. Eu acho que eu consigo colocar aqui. Vamos ver se eu consigo colocar. Deixa eu ver se eu consigo baixar da semana que vem, no sábado que vem, dia 16 de novembro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o que vai acontecer sábado que vem. Tá? Sábado que vem, aqui no Digital Edu, nós vamos ter uma presença, ver se eu consigo mostrar, tá, gente? Aqui o StreamYard, vamos ver aqui, apresentar. Eu vou parar a tela que eu estava apresentando. Agora eu vou dar um spoiler aqui, compartilhar a tela. Vamos ver se eu consigo. Consigo sim, ó. O que acontece? Semana que vem, dia 16, eu vou estar aqui, ó, com a nossa amiga Vanessa, tá? E eu vou falar justamente sobre... A gente vai falar sobre o ágil evoluiu.
uma imersão nos princípios que moldaram o desenvolvimento de software e como eles se adaptam à nova tecnologia. Tá? Então, é isso. A gente vai falar se o ágil evoluiu, né? Quais são as condições. Então, nós estamos com a Vanessa Blas, aqui Garcia, é a doutora pesquisadora, muito legal, a gente vai falar muita coisa boa. Então, não percam, sábado que vem, vai estar eu e a Vanessa aqui numa situação bem bacana. Tá legal, gente? Então, é isso aí. Tá dado o recado. Tchau, tchau. Semana que vem, a gente retorna com esse gás todo que a gente está tendo hoje. Bacana pelas perguntas, tá legal? Pedro, Cirlane, que legal essa participação de vocês. Eu estou sabendo que o Egídio também está aí, né? Egídio, muito bom. Ele pediu feedback aí, que ele é meu novo co-host. Foi muito bom a sua participação como co-host, Egídio. Fica aqui o feedback, ele pediu pelo WhatsApp, mas eu estava aqui na transmissão, não dava para falar. E eu falei assim, vou aproveitar aqui o Digital Edu e dar o feedback para o Egídio, que ele foi um bom co-host, né? Lá no programa, né, do Lego, né? Como é que é? Lego, um jeito de fazer agilidade, né? Um jeito Lego de fazer agilidade. Isso aí. Então tá legal, gente. Vamos embora aí para vocês. Um bom sábado e domingo e que dê tudo certo e que seja uma coisa bem bacana e que a gente esteja tudo bem aí e saúde para todo mundo. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês.